Você já se perguntou o que seu corpo realmente está tentando te dizer? Se os seus sintomas guardam segredos e que você nem imagina que segredos são esses? Fica aqui comigo, porque o tema de hoje é: seus sintomas, eles não mentem. A verdade é que você não os escuta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Cissa, sou terapeuta holística e mentora transformacional. E hoje nós vamos olhar para os sintomas não como nossos inimigos, mas como os nossos mensageiros e muito poderosos. Então, eu te deixo aqui uma pergunta: e se a dor, o mal-estar, a doença fossem um convite para você olhar para algo mais profundo dentro de você mesmo? Eu não prometo curas aqui para você, mas eu quero te mostrar um caminho de autoconhecimento e cuidado integral, onde você vai aprender a ouvir a sabedoria do seu corpo. Você sabia que o nosso corpo, ele não mente? Sabe por quê? Porque ele tem uma sabedoria biológica. Ele reage a eventos inesperados que a gente vive. É isso mesmo. Então, muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de um choque emocional, de uma perda súbita, de me sentir desvalorizada, sentir que eu não tenho tanta importância. Tudo isso pode indicar, pode iniciar no nosso corpo uma resposta biológica, uma tentativa de se adaptar. E essa adaptação muitas vezes se manifesta como um sintoma. Vamos pensar assim: às vezes eu estou lá com uma dor no estômago, um estômago ruim, um enjoo, ou até algum problema intestinal, né? Tô lá de piriri, alguma coisa do tipo. Se estamos falando do aparelho digestório, estamos falando de digestão. E se eu fizer uma comparação na minha vida, o que que eu não estou conseguindo digerir? Você já parou para pensar sobre isso? Como que é a sua relação com o seu corpo? Quando você tem algum sintoma, quando você tem algum desconforto no seu corpo, o que que você faz? Você busca tomar algum remédio, tomar alguma coisa? Uma dor de cabeça, um enjoo, uma dor nos ombros, na nuca, nas costas, na lombar. Você costuma fazer o quê? Tomar um relaxante muscular? Ou às vezes tem aí um resfriado, toma um antitérmico? O que que é que você faz? Ou você para e fala: qual é a função deste órgão no meu corpo? É uma função de sustentação? É uma função de digestão? O que que é? Qual é a função do meu corpo? E faz um comparativo com o que está acontecendo com a sua vida. É esse o lugar que eu quero que você venha comigo. Isso não invalida em momento algum a medicina tradicional. A medicina tradicional, ela tem a sua importância. Então, sempre busque profissionais adequados para aquilo que você está passando. Mas vamos pensar aí, por exemplo, numa gripe e numa pneumonia ou em alguma questão do seu aparelho digestório que você precisa buscar um profissional da área de saúde, um médico para tratar a sua parte física. Essa parte física pela medicina tradicional, ela vai ser remediada, ela vai ser tratada como um paliativo. Eu vou tratar o sintoma. Então, se eu estou com uma gripe, eu vou lá tomar aquele medicamento para curar a minha gripe. Se eu estou com uma dor na lombar, eu vou tomar um relaxante muscular para poder atuar nesse relaxante muscular. Se eu estou com febre, eu vou tomar um antitérmico. Até aí, ok. Mas não buscar a causa do que está me gerando esses desconfortos, esses sintomas e essas doenças, é aí que está o X da questão. Então, é importante você observar que o nosso corpo, ele tem uma inteligência, ele tem uma inteligência biológica. E agora, para o mês de outubro, que estamos falando do câncer de mama, né? O combate
a falta de informação, a conscientização sobre o câncer de mama. Nós temos vários recursos aí na medicina tradicional, mas eu quero te convidar agora para olhar para um lado mais integrativo. O que que é que está por trás deste câncer de mama? E lembrando que ao final do mês eu irei facilitar uma roda de conversa, uma vivência online, para que a gente possa se aprofundar nesse tema e, além de tudo, fazer exercícios sistêmicos de liberação. Então, fique atento às minhas redes sociais e se inscreva, vá lá no link da bio, se inscreva para participar dessa roda aí, onde vamos nos aprofundar no câncer de mama. Pois muito bem, quando estamos falando aí da questão, né, dos seios, né, nossa região, dos seios, da mama, qual é a função, né, desses seios? A função é de nutrição, é nutrir, não é? Então, se a gente for pensar, vezes, né, por trás desse diagnóstico do câncer de mama, pode estar havendo aí histórias de profunda preocupação com alguém do ninho. Pode ser um filho, um parceiro, um familiar, alguém ali do meu núcleo familiar, do meu ninho. E eu estou com tanta preocupação com essa pessoa que isso pode gerar proliferações, né, no meu seio, como uma forma do sistema biológico. É, é como se eu fizesse de uma forma para proteger, para nutrir essa preocupação, né, para eu poder evitar, sanar essa preocupação. Então, o corpo, ele, na sua sabedoria, ele vai reagir a essa necessidade intensa que eu estou de nutrir e proteger aquele meu alguém, aquele meu ente querido do meu ninho, podendo ser o filho, parceiro, um familiar, um pet, né? Enfim, não importa. E pode ser também que aconteça situações que me gerem, né? Gerem dentro de mim um sentimento de separação, de um arrancamento doloroso. Parece que foi arrancado de mim alguém que é muito amado, uma ruptura emocional que impactou profundamente o meu tecido mamário. É como se o corpo buscasse lidar com essa dor tão intensa de não poder mais nutrir, de não poder mais estar conectado, que eu também vou gerar ali situações, o meu sistema biológico ele vai tentar se adaptar. E isso também serve, por exemplo, para perdas, né? De entes queridos, alguém que faleceu, um pet que é tratado como filho faleceu, um filho faleceu. Então, isso pode acontecer, de estar gerando aí esses nódulos, esse possível câncer de mama. Então, é pensar que não estamos falando de culpa aqui. Estamos falando de uma lógica biológica. Então, é crucial que você entenda que o corpo, ele é um mensageiro e ele tem uma lógica por trás dessas reações. E reconhecer isso vai te abrir muitas portas para ampliar a sua compreensão sobre o corpo. E é importante que o nosso corpo, ele tenha a sua inteligência biológica. Então, é pensar que Gurdjieff já dizia que nós somos seres tricerebrados, né? E nós temos três centros de inteligência. Então, estamos falando do centro de inteligência motor instintivo, o centro de inteligência emocional e o centro de inteligência racional ou mental. Esses três centros, eles estão integrados. Embora nós estejamos vivendo num mundo onde o nosso centro mental ele é muito de uma forma muito exagerada, né?
que a gente o tempo todo está no mental, 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 estamos esquecendo dessa nossa inteligência emocional e a nossa inteligência do corpo. Então, quando a gente começa, a gente para, tá num estado de presença, respira, se centra e ouve o seu corpo. O que que é que está acontecendo? Por que que essa dor de cabeça está acontecendo? Ao invés de falar assim, ah, não, eu tive um dia muito cheio, tô com dor de cabeça. Ah, nossa, eu tô com dor na lombar porque minha cadeira tá horrorosa. Não, sua cadeira pode até estar horrorosa, mas será que você não está passando por situações que você está se autodesvalorizando e não está se sentindo apoiada? A cadeira pode até estar contribuindo, mas de onde está vindo essa causa? Que você pode trocar por uma cadeira ergométrica maravilhosa, caríssima, e a dor continua lá. Então, observe isso, né? Quando a gente está falando de dores musculares, dores articulares, nós estamos falando de questões de autodesvalorização. Então, observa seu momento, em que eu estou me autodesvalorizando. E além de toda essa questão biológica do corpo, né, que é da nossa parte física, da nossa parte do nosso centro motor instintivo, nós temos também ecos da nossa história, da nossa origem, né, as histórias que nós carregamos. Então é pensar que nós não somos ilhas, nós somos parte de uma teia. E as histórias que não foram resolvidas ali dos nossos antepassados, as dores, os segredos, as exclusões, pode acabar ecoando nas nossas vidas e sim, claro, nos nossos corpos. Então, para aqueles que já me conhecem, sabem, eu falo muito sobre essa questão da origem das memórias gestacionais, das memórias transgeracionais. E para você que não me conhece, que está me vendo agora pela primeira vez, com base em todos os meus estudos, as minhas pesquisas, as minhas formações, né? Na aquisição desses conhecimentos, dessas sabedorias, e também por meio das minhas vivências, não só eu como aluna, vamos pensar assim, né? Vivendo como cliente, né? Vivendo essas situações, mas também como terapeuta integrativa e mentora transformacional, conduzindo os trabalhos, atendendo os clientes, eu percebo muito essa influência, esse impacto que vem das memórias intrauterinas e transgeracionais. Então, quando nós estamos ali sendo gestados, memórias estão sendo registradas em nossas células. E memórias essas que vêm através do filtro da nossa mãe, né? E claro que tem uma participação do nosso pai, porque afinal de contas, 50% de nós é mãe, 50% é pai. Mas nós temos ali uma influência muito grande de acordo com o que a nossa mãe está sentindo, de acordo com o que está acontecendo ali com ela, as emoções e tudo que ela está passando. Então, nós também vamos recebendo essa informação. E isso são sendo geradas as memórias intrauterinas que são invisíveis e inconscientes. Inconscientes porque não estão na nossa consciência, mas estão na nossa memória celular do nosso corpo. E além disso, nós temos as nossas memórias transgeracionais, que vêm através dos filtros da nossa mãe e também daquelas memórias que nós carregamos dos nossos antepassados. Por isso que eu trouxe a frase que nós não somos ilha, e sim, nós somos parte de uma teia, porque tudo está interligado. E essas histórias do meu campo sistêmico, nos meus antepassados, e quando eu falo antepassados, eu não estou falando de bisavó, tataravó, não, estou falando do pai e da mãe para trás. Pai, mãe, avós, enfim, todos ali, né, que vieram antes de mim. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no câncer de mama, além dos conflitos emocionais que eu trouxe anteriormente, né, na minha fala anterior, podem também estar ocorrendo situações, por exemplo, de lealdades inconscientes aí, lealdades sistêmicas e as minhas ancestrais femininas, mulheres,
que viveram aí grandes desafios, por exemplo, com a maternidade, com a feminilidade, ou muitas perdas intensas. Se a gente for pensar, por exemplo, na época dos nossos avós, bisavós, quantas situações nós passamos? Hoje eu estava atendendo um cliente, de manhã. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Falou sobre essa questão de ele estava trazendo uma dificuldade que ele tem de se expressar, né? No trabalho, trazer os pontos de vista. Ele é uma pessoa extremamente reservada. Então, quando você vai pegando a história, né? Então, aí a gente falou da gestação. Como é que foi a gestação? A minha gestação, meu pai não me queria. E minha mãe foi até o fim, né? Eu nasci, mas meu pai demorou ali, por exemplo, primeiro mês ele não me aceitava, porque ele não queria essa gravidez, né? Porque na cabeça dele não estava na hora. Ele tinha que se preparar primeiro financeiramente, veio fora de hora. Então, se a gente for pensar, qual é a memória que esta criança teve? Eu não sou bem-vindo. Eu, tô- eu dou trabalho, né? Eu causei problemas para minha mãe. Então, o que que é que ela vai carregar ali na infância? Vai ser uma criança quieta, tímida, reservada, quase que transparente, porque eu já dei trabalho demais para minha mãe, não quero dar mais. Aí tá lá dentro do corporativo, como é que você acha que é essa liderança dentro do corporativo? É uma liderança que é reservada, que não se posiciona, que não fala, que fica mais quieta. Por quê? Porque existe uma memória celular dizendo: eu já dei trabalho demais, eu não posso dar mais trabalho. Eu não sou bem-vindo quando eu me expresso, né? Que a expressão foi o quê? Eu estou aqui em forma materializada, como um embrião. Então, quando eu nasço, nem meu pai aparece. Ou seja, mais uma vez é uma forma da minha expressão. Então, expressar eu não tenho esse direito. Então, vão percebendo esses movimentos, esse olhar mais integrativo? Então, às vezes, quando fala assim, ah, mas é da genética, a gente vai lá no médico, ah, você teve caso de câncer na sua família, isso e aquilo outro. Nada contra a medicina tradicional falando da parte genética. Não sou geneticista e não estou aqui pregando que o que a genética fala é errado, né? Eu não tenho nem competência para falar isso, porque eu não sou geneticista. Mas, olhando à luz das constelações, a gente percebe que muitas das coisas que acontecem vêm de fidelidade sistêmica. Por que que, por exemplo, tem famílias com caso de câncer e a pessoa nunca teve? Por que que tem famílias que o pai, a mãe é diabético, teve câncer, pressão alta, o escambau, um monte de coisa, e o filho não tem nada disso, né? E às vezes o pai e a mãe são super saudáveis, mas aí, ah, tem histórico de câncer? Não, que eu saiba, não tem. Aí de repente a pessoa tem. Então é também começar a considerar esse olhar integrativo, né? E aí, falando dessas questões sistêmicas, a gente também tem essa conexão com a origem da vida, como eu trouxe aí o exemplo para você. Então, se a gente se conecta aí com a nossa própria vida, né, desde a nossa origem, como é que foi a nossa relação com a nossa mãe? Como foi receber? Como foi a nutrição? Será que eu fui uma gravidez desejada? Não fui? Foi um susto? Não foi? Será que a minha mãe teve pensamentos abortivos? Meu pai teve pensamentos abortivos? Enfim, como é que foi essa relação? Então, os conflitos, nessa base, eles podem se manifestar na capacidade de como a gente se aceita, de como flui e como se nutre a nossa própria vida. Como é que eu fluo na vida? Como é que eu me nutro da vida? Eu tomei essa vida para mim? E isso acaba impactando a sua saúde, inclusive nas áreas, por exemplo, como as áreas da mama, que é o símbolo da nutrição e dessa feminilidade. Como que é ouvir isso? Como que você percebe aí a sua vida
ao longo da sua vida, as suas dificuldades, os seus sintomas, as suas doenças. Está fazendo sentido para você que está assistindo, né? Se estiver fazendo sentido, escreve aí uma mensagem. Se você está assistindo isso no YouTube, escreve nos comentários, ou deixe também um direct para mim lá no Instagram. Então, observa, uma mensagem que eu quero deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo agora. O poder do autoconhecimento. Eu quero te convidar para dizer que o seu corpo é um mensageiro poderoso que você tem nas suas mãos. O seu coração é o seu guia. E a sua mente, ela vai te ajudar a criar estratégias para que você possa resolver esses conflitos internos. Você precisa observar que os seus sintomas não são falhas do seu corpo, não são problemas do seu corpo. Eles são a linguagem de uma inteligência maior que está te convidando a você olhar, sentir, integrar. E ao abrir o coração para essa visão, você vai ganhar mais poder sobre o seu corpo. Então é pensar o seguinte, gente, não é cura mágica, é autoconhecimento. Pergunte para você mesmo, que história meu corpo está tentando me contar? Qual é a história que meu corpo está tentando me contar? E se isso ressoou, vá muito além. Busque profissionais que vão te guiar nessa jornada de investigação e transformação. Busque profissionais que já passaram por situações, que também já se trabalharam e continuam se trabalhando, né? Continuam se olhando, continuam também no caminho do autoconhecimento para que eles possam te ajudar. Eu me coloco super à disposição também para te apoiar nessa sua jornada onde juntos ou juntas nós podemos escrever uma nova história, um novo capítulo na sua história. E muito obrigada por estar aqui neste encontro. E eu espero você no próximo dia 29 de outubro, às 7h30 da noite, para uma roda de conversa sobre o câncer de mama numa visão integrativa. Vai ser um espaço muito especial, onde eu vou trazer mais detalhes e nós vamos fazer movimentos sistêmicos de liberação dessas dores e de todos esses sintomas e de questões que podem estar aí ligadas a fidelidades sistêmicas. Eu espero você. Me siga, se você não está me seguindo, me siga no @desperte_ser lá no Instagram e vá lá no link da bio e se inscreva. Eu também deixei todas as informações aqui nos comentários aqui na legenda abaixo. Eu espero você no nosso próximo encontro. Um beijo e até lá!